Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Minha Bíblia é Romanos 12, versículo 9. Como é difícil estar aqui na frente. Como é difícil, principalmente, igual o pastor Álvaro estava falando. Todo mundo me conhece. E eu lembro da minha última pregação, não, e tem alguma culpa à igreja, não é nada disso. Mas eu lembro que foi em agosto de 2019. É engraçado como a gente lembra um pouco das datas, né? E é engraçado todo o testemunho do Ed, o que o Rafa estava falando no início, e aquilo que eu estava sentindo no meu coração. Eu queria ler essa passagem com vocês. Quem achou, diga amém. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai-os e vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, pois, para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a gente está nesse lugar, Senhor, e a tua presença ela é real, Senhor. Tu escolheu cada um para estar nesse momento aqui, e tu tens algo para nos falar, para nos mostrar, para nos fazer refletir sobre o que o Senhor tem para nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, a gente possa estar de coração aberto para poder entender e sentir o que tu tens para fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou tentar ser bem breve, eu sei que tem uma sopa e todo mundo vai querer comer uma sopinha gostosa ali. Eu estava batendo um papo com o pastor Itamar no domingo e tudo mais. E na maioria das vezes a gente vem para um culto de homens e a gente ouve sobre ser marido, né? Como é ser um marido, e a gente tem que amar a nossa esposa, que ela é o vaso frágil e a gente tem que cuidar dela e tudo mais. Ou senão a gente ouve, a gente tem que ser o provedor da casa, e tem que ser um homem santo, justo e tudo mais. Isso é verdade, não tem nada de errado, é isso mesmo que a gente deve fazer. Mas tem uma passagem que a gente leu, e principalmente o versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso começou a arder no meu coração um tempinho atrás também, aonde Deus começou a mexer no meu coração sobre isso, principalmente de entender o que é chorar com os que choram, o que é se alegrar com os que se alegram. E o Ed trazendo ali o exemplo dele, né, da mulher precisando, ele tá chorando ali junto à mulher no sentido de, cara, se tu precisa, eu vou te ajudar, e se tu estiver rindo, eu vou te ajudar também. E o quanto é difícil para nós fazermos isso como homens propriamente dito. Eu vou contar uma história para vocês, mas ela é bem simples, tá? É engraçado o quanto
é fácil ir num velório. Se morrer alguém, exatamente agora, e falarem, olha, morreu fulano de tal, ele pode morar onde for, a gente vai dar um jeito de ir. A gente vai dar um jeito de ir lá chorar com os que choram. E está certo isso, não tem nada de errado. Mas é interessante o quanto o se alegrar com os que se alegram é difícil. É interessante quanto alguém vem contar uma bênção para nós. Olha, eu troquei de carro, arrumei um emprego bom, sei lá, casei, sei lá, qualquer coisa boa. A gente não se alegra no mesmo intensidade do que quando a gente chora quando é algo ruim. E o mais interessante disso tudo é que tem uma passagem lá em João, aonde Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro diz, eu te amo, Jesus. E aí ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. E daí na segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mesmo? Ele disse, Jesus, eu já disse, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E daí na terceira vez ele pergunta a mesma coisa, Pedro, tu me amas mesmo? Assim, tu tem certeza do que tu está falando? Aí Pedro, cara, e agora? Eu digo para o homem, aonde eu quero chegar? Quando Jesus voltar, vir nos buscar a igreja gloriosa dele, e a gente for lá se apresentar a ele, a gente vai dizer assim, cara, eu fui um bom marido, eu honrei a minha esposa, eu fui fiel, eu fui o provedor do lar. E eu imagino que Deus vai dizer assim, fizesse mais a tua obrigação, porque esse é o teu chamado como marido. E a gente vai perguntar, né? E aí ele vai perguntar de novo para a gente, e a gente vai dizer, não, eu fui o provedor, eu cuidei do meu lar. E ele vai dizer, não fizesse mais a tua obrigação. Mas quando ele perguntar assim, e aquele amigo que trabalhava contigo, que tu estava ali para falar algo de mim, para ser um pouquinho de mim do lado dele, o que tu fizesses com ele? Apacentasses a minha ovelha? O Abel não vai lembrar disso, eu acho, ou talvez sim. Eu acho uma das primeiras pregações dele, quando ele trabalhava lá na empresa de óleo. Eu lembro que a gente foi fazer um retiro lá em 4 Barras, deve ter sido o primeiro que a gente foi. E ele falou assim, cara, o meu trabalho é para Jesus. Se eu conseguir chegar a tempo, eu vou trabalhar. Lembra disso, Abel? Mas o meu principal trabalho é Jesus, é Deus, é estar dentro da obra dele. O que vir depois é consequência. Se o meu patrão vai mandar, até mandaram ele embora naquela época, lembra? Se eu tiver que ser mandado embora depois, está tudo bem. Mas o meu trabalho, a minha dedicação, a minha força é Jesus. E por que eu estou falando isso também? Porque hoje eu trabalho falando com muitas e muitas pessoas, Brasil afora, Brasil inteiro, tá? E há uns 2 meses atrás eu estava falando com um cara chamado Fábio Batista. Ele é de Natal, se eu não me engano. A gente tinha fechado o negócio e tudo mais. E ele falou 2 vezes a palavra Deus, ou Jesus, ou abençoado, alguma coisa assim ele falou. E aí eu perguntei para o Fábio, ele também é Fábio, né? Eu perguntei, ô Fábio, tu é cristão? Sabe onde tu está na tua empresa e tu muda todo o teu foco e fala outra coisa que não era para ter falado, então? Eu perguntei, Fábio, tu é cristão? Aí ele disse, eu sou crente, eu sou cristão. Ele ia falar crente, e aí ele tirou rapidinho e falou, não, eu sou cristão. Eu disse, mas o que aconteceu, Fábio? Tipo, ele não estava falando de trabalho e a gente foi para outra situação, né? E aí ele assim, não, cara, eu sofri muito na igreja, porque aconteceu algumas coisas que eu não queria.
E aí, naquele mesmo momento, eu não conheço o cara, nunca vi, só de videoconferência, eu disse, Fábio, tu tem que voltar para a igreja? Só que era o Fábio, que nem está todo dia na igreja, que nem está tão pertencente à igreja, muitas vezes. Mas eu estava dando esse conselho para ele lá, tantos quilômetros longe. E o cara começou a chorar do outro lado. Ele disse, Fábio, foi Deus que te botou na minha vida para falar essas coisas e tudo mais. Eu sei que parece ser pequenininho, gente, bobo, nada a ver assim, sabe? Mas é interessante como Deus é simples, como Jesus é simples. E o quanto Ele coloca pessoas pertinho da gente e a gente não percebe. E eu vou dizer um negócio para você, não é só pelo teu trabalho, não é só pela tua família. Eu acho que ser um marido íntegro é o mínimo que a gente tem que fazer sendo cristão. Honrar a nossa esposa é o mínimo, meu Deus, isso aí não era, a gente nem discute, sabe? O negócio nem entra, nem é negociável, não faz nem sentido. Agora, apacentar as minhas ovelhas? O próprio Jesus perguntando isso para Pedro. É uma reflexão que a gente deveria fazer sempre, né? Porque eu vejo pessoas andando quilômetros e quilômetros indo a um enterro, a um velório, chorar com os que choram. Mas eu não vejo as pessoas se alegrando com as pessoas alegres. Você já teve esse medo? Alguém já teve? Eu já tive esse medo. Eu já troquei de carro uma vez, eu fiquei com medo de contar para os outros que eu tinha trocado por um carro bom. Eu já tive esse medo. Vocês já tiveram esse medo? Eu já tive. Eu já pensei assim, cara... Gente, eu vou dizer, uma vez eu tive uma HRV, eu tinha medo de dizer que eu tinha uma HRV. Mas é engraçado que quando eu comprei um carrinho mais básico, eu tive que trocar, dar um passinho para trás, aí eu era abençoado, mas quando tinha HRV não era o abençoado. E como a gente vai trazer outras almas para Jesus se a gente só estiver no momento da dor? Sabe, a gente tem que estar lá no momento da dor. Isso é o mínimo também que a gente faz. Mas no momento da alegria, a gente vê o Ed chegando aí, agora está desempregado, né, Ed? Mas Deus vai abençoar. Mas a hora ele chegar aí, ó, cara, estou ganhando, meu Deus, o dobro do que eu ganhava lá no outro lugar, fazendo serviço que eu mesmo queria fazer. Quantos vão se alegrar com isso? Sabe, o Ed não precisa mais alguém chorando, botando ele na fossa e dizendo, nossa, que ruim. Não, cara. A mulherzinha da rua lá que precisava do dinheiro, a Índia lá, não precisa de mais alguém dizendo que o negócio está ruim. E o quanto a gente deve correr para apacentar as ovelhas de Jesus. Lembre-se, ser marido é o mínimo. Gente, olhou casar isso, tá? Casou, tu tem que tratar ela com honra e pronto, acabou, não tem mais discussão. Agora o chamado que Cristo nos chama é apacentar as ovelhas dele. Se na tua conversa, no teu trabalho, ou em qualquer lugar que tu esteja, não rola Jesus de alguma forma, é preocupante. E eu não digo isso porque eu sou exemplo, não é essa a ideia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é engraçado que esses dias eu estava mais aqui num cantinho e parece que eu tenho uma voz, gente, vocês acreditam no que vocês quiserem, tá? Mas eu tenho uma voz dizendo assim, ó, olha só o que eu vou fazer. E deu. E ele não me falou o que vai fazer, ele só disse, olha só o que eu vou fazer, e deu. E aí logo, né, contei para vocês, o Fábio veio e aí eu estava conversando com ele. De tu chegar nos lugares e dizer, cara, tu tem algo diferente. Então, cada um de nós aqui tem algo diferente. Ou melhor, temos a mesma coisa, o Espírito Santo, Jesus, não a coisa, né? Mas o mesmo brilho. Então é isso que a gente deve procurar cada vez mais em Deus.
Como eu faço para apacentar as tuas ovelhas, Jesus? Já se perguntou isso? Eu sei que a gente faz o GA e vocês participam, né? Tem o irmão José que é líder de um, tem outros ali, o Jonas lá também é líder de outro, o Billy não está, o pastor Álvaro é líder de outro, o pastor Itamar. E lá vocês compartilham um monte de coisa, não compartilham? Tristezas. Quantas vezes já pararam para chorar lá? Já aconteceu choro no GA de vocês? Já? E alegria? E a alegria daquilo que Deus tem para fazer? O nosso maior trabalho, a nossa maior... Sabe aquela passagem que diz do suor do teu rosto tu comerás? É para trabalho também, mas... E o trabalho que o pastor falou domingo, né? Mande trabalhadores, porque a seara é grande e não tem gente para trabalhar. E esse suor? Eu não estou falando para vocês, como diria o pastor Álvaro, da parede para cá. E esse suor? A gente não está percebendo esse suor muitas vezes. Eu não percebo. Não posso dizer você, eu não percebo. Mas se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Olha o chamado que Deus tem para a gente. Se a gente for ler todo o contexto da passagem ali, de tratar o bem com o bem, né? De tratar o mal com o bem, de não esperar a vingança. Hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tinha muito isso, né? Não, Deus vai vingar para mim, porque eu não mereço. Olha só o quanto Deus, ele tem algo preparado no sentido de, cara, a preocupação, sabe, de Deus é encher o céu, né? Tipo, cara, eu morri, Jesus morreu, eu sou o Salvador, o único e suficiente Salvador. Deu. E agora como a gente vai encher esse céu? Sabe? Essa é a grande diferença. Ser marido, top. Ser o homem da casa, o provedor, top. Ser exemplo para os teus filhos, top. É isso. Mas é mais do que isso. Tem um culto que está vindo aí dia 30, né? Só falta você. Quantos convidados você convidou? Hoje, pelo incrível que pareça, não é coincidência. Hoje quem mandou mensagem para mim foi o Rodrigo. Lembra do Rodrigo? Rodrigo mandou mensagem. Eu nunca, meu Deus, a gente mal e mal conversava aqui. Aí hoje ele mandou mensagem. Oi, Fabinho, tudo bem? Tá lá em São Paulo, né? Coincidência? Coincidência ele ter me chamado assim do nada? O que Deus quer falar? O pastor falou assim, domingo também. Se alguém vir trazer algum tipo de problema, é para você resolver. Lembra o pastor falou? Quem lembra o pastor Abel falou? Claro que quem resolve é Jesus, né? É o próprio Deus. Mas é isso que Deus está nos proporcionando. A possibilidade de a gente ser um instrumento nas mãos dele e trazer pessoas para Cristo. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Sabe o que é mais incrível disso tudo? É que se a gente não falar, talvez as pedras falem. E eu não estou dizendo que essas pessoas são pedras, mas eu vejo hoje Pablo Marçal falando de Deus. Não estou dizendo que é pedra, tá, gente? Pelo amor de Deus, nem conheço o cara. Paulo Vieira falando de Deus. Vejo Caio Carneiro falando de Deus. Vejo Flávio Augusto falando de Deus. Quem são esses caras? Cara, não são alguém que estão na igreja e eu vejo todo dia. Mas eles já entenderam que nos últimos dias as pessoas clamariam por Deus. Chegaria de algum lugar e perguntariam: onde está esse Deus? E muitas vezes a gente não tem esse tempo, né?
de falar de Deus. Porque a gente está ocupado com o nosso casamento e talvez falta um negocinho para arrumar. A gente está preocupado com algum negocinho para arrumar financeiramente. Só que as minhas ovelhas, não as minhas, a de Cristo, elas precisam ser apacentadas. Precisam ser trazidas. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.